Vamos montar uma estratégia aqui baseada nesse indicador. Tá? Lá em cima está o preço, é o mini índice aqui no caso, no gráfico de 2 horas, gráfico de 120 minutos. E a gente tem esse indicador qualquer aqui. A gente não... Depois eu vou dizer qual é e vocês me dizem se faz sentido ou não. E vai ser a mesma ideia do oscilador que a gente mostrou lá. Ou seja, quando está aqui em cima, a gente quer vender, quando está aqui embaixo, a gente quer comprar. Dá uma olhada se esse dado, essa informação, me traz algum insight que pode ser lucrativo no mercado. No olho mesmo, para a gente ter uma ideia se funciona ou não. Então, olha só. O mercado fez... Aqui está me dizendo para vender, eu vendi, deu errado essa operação. Aqui está me dizendo para comprar, eu comprei, deu certo até. Está me dizendo para vender, deu errado. Está me dizendo para comprar aqui, deu errado. Está me dizendo para vender aqui, deu certo. Bom, e assim por diante. Como é que eu sei que isso funciona? Né? Como é que eu posso saber se isso realmente funciona, essa ideia? É testando. Né? Normalmente o que a gente faz é um backtest, ou seja, um teste no passado. Esse aqui é o backtest daquela estratégia lá. Bom, aqui em cima é o mesmo gráfico. Dá um zoom aqui só para a gente entender a ideia. Triângulozinho para baixo é uma operação vendida. Comecei uma operação de venda aqui e aqui eu finalizei essa operação, certo? O mesmo vai valer, o mesmo não, o inverso vai valer para compra. Aqui eu comecei uma operação de compra, aqui nesse triângulo, e aqui saí no stop. Essa operação deu errado. Beleza? Só para a gente entender aqui o gráfico. E aqui embaixo é a curva de patrimônio. É o que, em percentual, o dinheiro que eu teria ganho operando essa estratégia ao longo desse período. Então, aqui está desde janeiro de 2020 até os dias de hoje. E essa operação está até positiva, né? E você percebe que existem fases em que ela é muito boa. E existem fases que ela é razoável e tem fases que ela é ruim. E aqui é que está a grande dificuldade, né? Porque pensa só, se eu posso começar a modificar, aí entra aquela paranoia, né? Entra aquela loucura de eu começar a modificar, porque eu quero ver o número bonito aqui, né? Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a ajustar os parâmetros para que eu consiga ver números legais na tela. E esse é o primeiro perigo do backtest, que a gente chama de overfitting, ou seja, eu começar a ajustar os parâmetros de tal forma que eu veja no passado um resultado bom, com a expectativa de que o resultado futuro também vai ser bom. Aqui no caso, vou ajustar o stop, né? Então você percebe que eu vou ajustando o stop, ele vai melhorando a performance aqui, né, em determinados períodos. Percebe que dessa época aqui para frente, ó, mais ou menos em 10/1 de 2022. Então, de 2022 para frente, até os dias de hoje, ela performou muito bem. Então, se eu estivesse rodando esse backtest, olhando só de 2022 em diante, eu iria estar vendo só daqui para frente, ó, e eu iria estar acreditando que essa estratégia funciona muito bem. Imagina que eu estou aqui, ó, em 2022. Só qual que é o problema? Eu cheguei nesses números ótimos aqui, que eu estou ajustando, olhando para o gráfico, olhando o período todo, olhando o passado inteiro. Só que nesse dia aqui, eu não tinha esse passado inteiro para tomar decisão, certo? Quando estava aqui em janeiro de 2021, eu não tinha essas informações aqui da frente, ó, para saber que esses parâmetros aqui eram os parâmetros ótimos, né, que me fariam performar bem daqui para frente. Então, como é que eu posso supor que aqui em janeiro de 2021 eu estaria usando esses parâmetros? Né? Porque basicamente o que eu estou fazendo aqui estou supondo que aqui nessa data, que eu fiz esse trade utilizando esses parâmetros como alvo e stop, eu acreditava que isso funcionaria. Mas por que eu acreditava se isso funcionaria se só funcionou daqui para frente? Né? Mas então, o que você quer dizer é que o backtest não serve para nada. Ele serve como uma referência, tá certo? Ele serve como uma boa referência. Mas não é o suprassumo da tomada de decisão. Ele vai servir, por exemplo, para a gente avaliar a sensibilidade da estratégia à mudança dos parâmetros. Né? Então, por exemplo, eu posso ajustar aqui os parâmetros entre, sei lá, 1,5 e 2 e perceber que entre 1,5 e 2 ela continua performando bem. Então, quer dizer, que existe um range, existe uma faixa em que o indicador funciona bem. Né? Então, essa já é uma conclusão interessante que eu posso tirar. Mas, por exemplo, se eu mudar de 1,7 para 1,6 e a estratégia já parar de funcionar, quer dizer que essa estratégia não é muito legal, porque qualquer mudança de parâmetro, eu já não vou conseguir performar mais. Né? Então, eu não sei se estou conseguindo transmitir a ideia. A estratégia não pode ser muito sensível às configurações da estratégia. Tem que existir uma certa faixa de parâmetros em que a estratégia performa bem, para que eu tenha maior chance de que a realidade do futuro seja parecida com a realidade passada. E aí, só para fechar essa ideia aqui, esse indicador aqui, faz alguma ideia do que ele é, Bruno? Esse indicador parece um seno, né?
qualquer coisa assim. Esse indicador, na verdade, ele é o calendário lunar. Quando ele está próximo de zero, é uma lua cheia. Quando ele está próximo de 100, ele é uma lua nova. Então, E como é que isso influi no gráfico? Pois é. Não tem influência nenhuma. A pessoa tem alguma mística, né? E ele quer dizer que o mercado está correlacionado com as fases da lua, ou seja lá o que for, com mística, né? Mas você percebe que se eu vou pro backtest, e se eu rodei só de 2021, 2022 para frente, a estratégia estava performando bem. Então quer dizer que 2021 para até 2022, aliás, 2022 e 2023, se eu operar o mercado utilizando o calendário lunar, comprar na lua cheia e vender na lua nova, eu estaria ganhando dinheiro. Ou seja, é uma falsa correlação, né? É uma falsa correlação. Pode até ser verdadeira? Pode, não sei, eu não acredito, né? Eu não acredito. Mas percebe que praticamente qualquer informação que eu tiver, até mesmo informação aleatória, se eu colocasse entradas aleatórias aqui e começasse a ficar fuçando aqui nos parâmetros, até achar um ponto em que ela funciona, quase tudo que eu fizer no mercado vai me dar um backtest que funciona. Né? Ou seja, a ideia que você quer passar é não confiar em backtest. Porque é facilmente manipulável, né? A questão é, saiba que tipo de informação você realmente pode extrair de um backtest. Então, por exemplo, se eu acreditasse aqui no calendário lunar, eu queria entender por que ele funcionou em 2022 e por que ele não funcionou em 2021. Porque aí eu poderia dizer o seguinte, se eu entender por que funcionou em um ano e não funcionou no outro, agora eu posso criar um filtro em que eu diga em que período eu posso usar. Então, digamos que, vou criar uma teoria aqui, tá? O mercado acompanha as fases da Lua quando as pessoas estão mais emotivas. Quando as pessoas estão mais emotivas, mais sentimentais, eleição, sei lá, sangue à flor da pele, as pessoas ficam mais emotivas e o calendário da Lua influencia no movimento da Bolsa. Por outro lado, se as pessoas estiverem mais racionais, mais tranquilas, podendo pensar, racionalizar, o mercado funciona sem nenhuma correlação com o calendário lunar. Então beleza, agora eu já sei o que é que eu posso filtrar. Agora eu posso criar um filtro onde eu analiso de forma geral o sentimento das pessoas, e se as pessoas estiverem muito sentimentais, eu uso o calendário lunar, senão eu abandono essa estratégia. Então, perceba, o backtest não foi inútil nesse caso. Eu consegui extrair uma informação, e essa informação agora me dá uma ferramenta para que eu possa aperfeiçoar o modelo, e a partir daí eu tomar a decisão de operar com ele ou não.